Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 4. E aí, em lembrar que nós não estamos de férias, né? A igreja não tira férias, tá, irmãos? Não deixe de vir à escola dominical, se você pode vir, tá bom? Não deixe de vir a um culto de doutrina, se você pode vir. Não deixe de estar na congregação, se você pode estar na congregação. Não seja sua opção deixar de estar na congregação. É um lugar de adoração, um lugar de profecia, um lugar de edificação. Ah, pastor, eu posso adorar em casa. Amém, mas eu duvido que você faça isso. Mas eu duvido mesmo. Você se envolve com uma série de coisas. Vai trabalhar, vai limpar a casa, vai fazer compras, vai fazer comida, vai ficar no celular, vai assistir televisão, vai assistir série, vai fazer um monte de coisa, mas não vai adorar. Você não vai ter realmente um tempo de qualidade com Deus. Portanto, fica aí essa palavra de exortação. Não deixe de congregar como é de costume de alguns. Venha à casa do Senhor para adorar ao Senhor. Amém? Amém. Só diga amém se você concordar comigo. Amém? Amém. Pronto, você está concordando. Quem não concordou, tudo bem. Ok, Tiago capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 até o 10, tá bom? Só apenas 4 versos, embora ele está dentro de um contexto, mas eu vou explorar apenas esses 4 versículos. Tiago, capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. Amém? Diz assim o texto: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, eu gostaria de orar mais uma vez. Deus santo e eterno, graças te damos por esse momento especial na tua casa, por esse culto especial de Santa Ceia, de comunhão, Senhor, de estarmos à mesa contigo na tua presença. Podemos te adorar, podemos te glorificar, podemos nos achegar a ti, Senhor, com toda intrepidez e ousadia que o sangue de Jesus nos proporciona. Pai, no nome de Jesus, o desejo do meu coração é que o Senhor fale com cada um de nós, que o teu Espírito Santo venha tratar conosco nessa noite, de uma forma sobrenatural, poderosa, transformando, ó Deus, as nossas vidas. Queremos uma experiência transformadora, Senhor, nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Se você concorda comigo, diga amém, meu irmão. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar aqui de uma forma breve, não sei se eu vou ser breve não, são 7 horas da noite, aquele relógio está parado, deixa eu me segurar aqui, né? Mas eu quero falar nessa noite sobre imperativos para vencer o inimigo. Esse texto é um texto muito forte, é um texto que incomoda muito, é um texto que realmente pega a gente e dá assim, aquela torcida, a gente é moído nesse texto, quando a gente deixa realmente esse texto falar com a gente. Mas quando ele vem moer a gente, ele também vem restaurar, amém? Mas é um texto especial, maravilhoso. E eu acho esse texto extremamente importante para os nossos dias, porque nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está caminhando. Quando eu digo a igreja, não estou falando da igreja local, eu digo assim, a igreja de maneira geral, ela está caminhando num rumo onde se fala de prosperidade muito equivocadamente.
prosperidade como sinônimo de ter dinheiro, bens materiais e a ausência dos problemas, né? E não é bem isso que a Bíblia fala a respeito de prosperidade. Se fala muito de ter experiência com Deus e ter uma vida triunfante, e essa vida triunfante está muito mais assemelhada ao que o mundo entende como sucesso, e também não é muito bem isso. E o Espírito Santo de Deus falou comigo para o dia de Santa Ceia abordar esse texto, porque eu entendo, e assim, movido pelo Espírito de Deus no meu coração, eu entendo que no dia de hoje, o culto de Santa Ceia, é apropriadíssimo nós refletirmos sobre essas palavras. É um verdadeiro convite à igreja a ter uma experiência mais íntima, mais profunda com Deus, fugindo dessas fábulas e fugindo desse desvio que se tem mostrado nos nossos dias. É um desvio realmente do verdadeiro caminho que Deus tem para cada um de nós. Muito bem. Se a gente olhar com certo cuidado os versos anteriores, desde o início do capítulo 4, né, o que a gente percebe é Tiago falando um pouco sobre a graça de Deus. Primeiro ele fala realmente de onde vêm as guerras, né, de onde procedem as guerras, a origem das contendas, das confusões. Ele fala que realmente são coisas que vêm de dentro do próprio coração do homem e do homem sem Deus, mas ele fala de um Deus gracioso, de um Deus que dá graça. No versículo 6, especialmente, ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes, dá graça aos humildes. É um Deus gracioso, é um Deus que nos quer bem, é um Deus que quer o melhor para nós, é um Deus que, embora a gente não mereça, Ele quer nos tratar, Ele nos trata de forma cheio de misericórdia, cheio de afeto, é um Deus bondoso e misericordioso. Tiago fala dessa graça que Deus concede, portanto, aos humildes. A mesma graça que Deus provê a cada um de nós, exatamente para nós enfrentarmos os problemas da vida, porque a experiência que nós temos com Deus não é que os problemas se acabaram, não é. Mas essa graça que Deus nos dá exatamente é uma capacitação para enfrentarmos todas as demandas, sermos vitoriosos, amém? É por isso que já estou chegando aqui no meu tema, que são imperativos para vencer o inimigo, e seja qual for o inimigo. Tiago está aqui mostrando que essa graça é extremamente algo necessário para nós, porque não se trata apenas de pedir e receber, de eu começar a orar e dizer, Deus me dê e Deus dá. Não é apenas isso, não se trata apenas disso, vai muito além, a minha relação com Deus vai muito além de eu pedir e Ele me dar. Deus não é ali um assistencialista que a gente está pedindo coisas a Ele, Ele está nos concedendo. Nossa relação com Deus vai além disso. Portanto, a partir dessa visão, né, desse entendimento, Tiago também vai falar de um esforço moral que eu e você temos que ter. Uma parte que nos cabe, embora isso não seja uma sugestão de mérito algum, porém, cabe a nós esse esforço moral, é uma espécie de necessidade, uma exigência da parte de Deus. O que é que vocês estão olhando, irmão? Está caindo o teto? É o gato, aí tem um gato que fica rodando aqui nos... Voltemos para cá. Portanto, Deus, Ele é gracioso, mas em meio a acessarmos esta graça que vem da parte de Deus, existe uma necessidade antiga e primitiva, que é o nosso esforço. Um esforço moral. Entendidos aí, amém? E aí é onde nós vamos acessar a nossa vitória. Saulo, isso, presta atenção.
Ok, então a primeira coisa que eu quero falar para você hoje, primeira coisa no sentido, primeiro imperativo, está no verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se você observar, este imperativo, ele é um precedente de quê? Um precedente de uma promessa. Que promessa? Sujeitai-vos a Deus, a resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Vamos assim dizer, um precedente de uma vitória. Quando nós nos sujeitamos a Deus, já vem com uma promessa de graça, de uma capacitação, de algo que Deus vai nos revestir para vencermos o inimigo, especialmente aqui o diabo. O texto é bem claro, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Calvino, João Calvino, um dos reformadores, ele diz que submissão, que a palavra sujeitai-vos tem a ideia de submissão. Calvino diz que submissão é mais do que obediência. Não se trata apenas de nós obedecermos a Deus. Um filho pode ser obediente ao pai, mas não ser submisso ao pai. Eu lembro de uma ilustração que dizia da seguinte maneira, eu não lembro qual é dos livrinhos que a gente usa para dar discipulado, mas era como se um garotinho estava subindo uma cadeira e o pai chega e diz, menino, desce daí e senta, que o menino estava em pé na cadeira. E aí o menino dizia assim, eu vou sentar, mas no meu coração eu estou em pé. Ou seja, ele estava até obedecendo o pai, mas no coração dele não era o que ele queria fazer e ele não estava fazendo por submissão. Portanto, quando Calvino diz que submissão é mais do que obediência, envolve humildade. Por isso que o texto aqui, sujeitai-vos, tem a ver com a questão da humildade que vai ser descrita lá no versículo 10. Eu já estou dando aqui um sinalzinho, do jeito que começa aqui o nosso imperativo também vai encerrar. Sujeitai-vos e humilhai-vos, tem a mesma ideia, a mesma lógica, com a mesma promessa. Se você vê no 7, o diabo fugirá de vós, no 10, o mesmo que se humilha na presença de Deus, vem seguido de ser exaltado. Ser exaltado. É um imperativo que vem com promessa. Uma promessa gracioso da parte de Deus. O diabo é o inimigo de Deus. Consequentemente, nosso inimigo. Precisa ser resistido. Precisa ser enfrentado. A palavra resistir não é aguentar, apanhando não tem nada a ver. Resistir é fazer oposição. É fazer oposição. É fazer frente com resistência. Por isso ele diz, fugir ao diabo, ou melhor, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A mesma ideia você vai encontrar, eu não vou ler o texto todo, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11, quando Jesus é impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Toda vez que o diabo faz uma investida contra Jesus, Jesus resiste o diabo, fazendo oposição, usando as Escrituras Sagradas. E toda vez que o diabo recebe aquela pancada, ele dá uma recuada, mas ele faz uma nova investida, e aí de repente ele é resistido novamente com a outra palavra de Deus que Jesus profere, e aí o diabo dá uma recuada, e ele faz a terceira investida, até que ele recebe a pancada mais forte final, e ele vai embora. Resistir o diabo é fazer oposição, não com a minha força, mas com a palavra de Deus.
diante dessa revelação aqui, que é se sujeitar a Deus, ser submisso a Deus, se humilhar a Deus, é garantia de vitória, é um precedente de vitória, é um precedente onde nós recebemos promessa de graça e vitória da parte de Deus. Se nós entendermos isso, teremos uma vida vitoriosa. Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém. Esses, vamos assim dizer, dois aspectos, que é o aspecto de sujeitai-vos e o aspecto de humilhai-vos, são dois aspectos extremamente importantes para nós sermos vitoriosos. Aí você disse, é só do diabo? Não, do mundanismo, do pecado, das tentações, seja lá o que for, seja qual for o tipo de investida, seja qual for o inimigo contra você, querendo te derrubar, querendo fazer você fracassar, querendo fazer você passar vergonha, seja qual for a batalha, seja qual for a guerra que você estiver enfrentando, esses dois pilares são fundamentais, porque eles vêm como precedentes de uma promessa de vitória para o crente. Humilhai-vos, primeiro, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e o versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor. Precedentes com promessa. Bom, um segundo imperativo, eu sei que eu mencionei 2 de uma vez aqui, mas eu vou chegar no último, no humilhai-vos, no final novamente. Então, no segundo imperativo aqui que nós vamos abordar, está no versículo 8, quando ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Esse é o segundo imperativo que eu quero falar para você ser vitorioso, para você alcançar realmente vitória sobre todo o inimigo que se levantar contra você. Comunhão íntima com Deus. O irmão Joelson abordou um pouco sobre termos comunhão com Deus. Quando nós nos achegamos a Deus, nós estamos dizendo que queremos ter comunhão com Deus. Quantos querem ter comunhão com Deus? Diga glória a Deus. Chegai-vos a Deus, comunhão íntima com Deus, e isso vai nos assegurar exatamente o quê? Amizade com Deus, e a amizade com Deus é exatamente o que, irmãos? Inimizade com o mundo, e vice-versa. Portanto, quando eu me achego a Deus, automaticamente Deus se achega a mim. Se eu digo eu sou chegado a Deus, automaticamente Deus diz eu sou chegado ao Sony. Mas se eu não sou chegado a Deus, Deus não vai ser chegado a mim, irmão. Se eu não tenho uma amizade com Deus, pode ter certeza, ou uma coisa ou outra, não tem neutro, tá? Não tem neutro. Ou sou amigo de Deus e inimigo do mundo, ou eu sou amigo do mundo e inimigo de Deus. Não existe meio termo. Entendido assim, irmão? Ou é preto ou é branco, tá? Não tem cinza, só o meu paletó. Não existe meio termo, não existe essa de ficar em cima do muro. O muro é do inimigo, lembre-se. Enfim, chegai-vos a Deus, é exatamente a disposição, o desejo de ter comunhão íntima com o Senhor, e isso vai nos assegurar a amizade com Deus, e nos apartar do mundo. É o maior de todos os privilégios que o crente pode ter, aproximar-se de Deus. A senhora sabia que a senhora pode se chegar a Deus? A senhora não precisa pedir de ninguém para falar com Deus. Se a senhora tentar falar com o presidente da República, provavelmente a senhora não vai conseguir.
Provavelmente, o máximo que a senhora vai conseguir é falar com algum assessor dele. A senhora não vai conseguir falar com uma autoridade, assim, no caso, o presidente da República. Ou, se a senhora fosse tentar falar com o prefeito aqui, já não ia conseguir, eu tenho quase que certeza disso. Mesmo que seja a época de eleição, é onde eles aparecem, né? Mas um dos grandes privilégios, imagine só, nós podemos nos aproximar de Deus. De Deus, irmãos. Veja que grande privilégio a chegar. Por isso é um imperativo, é uma ordem para que nós sejamos vitoriosos diante de qualquer inimigo. Chegai-vos a Deus. Esse é um privilégio para quem crê. O crente sabe que ele pode se aproximar de Deus, pois Deus está sempre buscando proximidade conosco, irmãos. Eu falei aqui quarta-feira sobre a necessidade de orar, e eu disse uma coisa que eu achei muito interessante, por isso eu disse, senão não tinha dito, se não fosse interessante. Deus está muito mais pronto e preparado, ansioso, vou usar assim no melhor termo possível, para nos ouvir do que nós em falarmos com Ele. Deus de repente está lá assim, ó, estou brincando, tá, irmãos, mas vou falar, vou fazer. Ele vai falar comigo, ele vai falar comigo, ela vai falar comigo hoje. E aí, muitas vezes, a gente não fala com Deus. Ou seja, é um privilégio do crente se achegar a Deus, porque Deus está sempre querendo se achegar a nós. Deus quer amizade com a gente, Deus quer intimidade com a gente, Deus quer estar próximo de nós, ao contrário das nossas autoridades políticas. É exatamente algo excepcional, extraordinário, o direito de acesso a Deus, porque na antiga aliança não era assim, tá, irmãos? Por que é tão excepcional? Por que é tão extraordinário? Por que é tão maravilhoso? Porque antes de Jesus não era assim. Antes de Jesus subir aquela cruz, ser crucificado no Monte Calvário, as coisas não eram assim. Somente sacerdotes poderiam se chegar a Deus, e mesmo assim, depois de uma série de rituais de purificação. Porém, mediante a obra de Jesus, que hoje aqui é tão celebrada, esse memorial, onde nós comemos o pão e bebemos o cálice do Senhor, recordando aquela vitória. Então, mediante a obra de Jesus, todo crente pode se chegar confiantemente ao trono da graça, diante de Deus, com toda a certeza de encontrar Deus, encontrar misericórdia, encontrar graça, encontrar socorro em todo o tempo. Em todo o tempo. A qualquer hora. Coloca para nós Hebreus 4,16. É um privilégio que nós temos. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está precisando? Pode chegar, Ele vai te atender. Não é aí como muitas vezes você chega numa emergência, e graças a Deus pelo SUS, né? Mas muitas vezes você chega lá e não tem médico, não tem aparelho, não tem medicamento, falta isso, falta aquilo. Não são raras as vezes que você não encontra socorro. Você não encontra atendimento, não tem atendimento. Embora, eu repito, dou graças a Deus pelo SUS. Se não fosse o SUS, misericórdia do Brasil. Com Deus, meus amados irmãos,
nós podemos nos achegar tendo a certeza, é um convite, Deus faz um convite. Venha, venha, chegue-se aqui e encontre graça, socorro, misericórdia. Meus amados, já houve tempos, né, quando somente, como eu falei, somente o sacerdote podia ingressar na presença de Deus, era chamado lugar santíssimo, mas nós, cada um de nós, temos um novo e vivo caminho, nós temos uma esperança melhor, superior, a qual eu e você podemos nos aproximar de Deus. Coloca para nós, por favor, ainda em Hebreus 7:19, Hebreus 7:19 aqui, para a gente ler junto com a igreja, ó. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Não é o 19 não, eu anotei errado. Alguém procura para nós aí, onde é que está esse versículo, só para depois a gente voltar, quando fala que o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho. Eu só devo ter anotado errado, mas é em Hebreus, tá? Alguém que tem o Google bom aí, ou a chave bíblica, só para eu corrigir o meu sermão e a gente deixar esse negócio registrado aqui na igreja. Portanto, meus irmãos, houve um tempo que a gente não podia, somente o sacerdote. Eu quero o verso de Hebreus que diz que o sangue de Jesus é um novo e vivo caminho. 10:20, Hebreus 10:20, muito obrigado. Eu já vou corrigir o meu aqui. Coloca aí para mim aqui na tela, para ver se é isso mesmo. Isso. Bota o 19, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo que eu estava falando naquela hora, pelo sangue de Jesus, verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Você pode se chegar a Deus, na verdade, Deus está nos convidando, é um convite da parte de Deus, para a gente encontrar socorro, para a gente encontrar realmente graça e misericórdia. Um terceiro imperativo, só para recordar você aqui, primeiro, sujeitai-vos a Deus, diga bem forte, sujeitai-vos. Segundo, chegai-vos. E o terceiro imperativo é purificai as mãos. Purificai as mãos, pecadores. Purificai as mãos, pecadores. Esse imperativo aqui, veja bem, Deus está muito interessado que nós sejamos, Deus está interessado que nós sejamos vitoriosos, amém? Você já imaginou um crente que é um representante de Deus na terra, vivendo uma vida de fracasso? Quem é que está realmente sendo desmoralizado? É o Deus do crente. Pois o mais interessado, acredite, o mais interessado em que você seja vitorioso é o teu Deus. Por isso aqui o imperativo é como uma ordem, e aí vem essa mensagem aqui, purificai as mãos. Isso aqui é uma referência a uma conduta visível. Em outras palavras, o teu testemunho. Sabe, a questão do testemunho hoje está muito complicado, porque o que mais nós temos são maus exemplos. Eu diria que os maus exemplos estão superando os bons exemplos. De tal forma que realmente a gente percebe se cumprir a palavra que diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. Quando Tiago diz, purificai as mãos, ele está fazendo aqui uma referência a uma conduta visível. A minha maneira de caminhar, a minha maneira de viver diante dos homens, para que eles vejam. Jesus disse que nós precisamos deixar a nossa luz brilhar, no sentido das nossas obras, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus.
quando o nosso testemunho é bom, o crédito é de Deus. Se o nosso testemunho é ruim, pode ter certeza que Deus também está sendo envergonhado. Por isso aqui Tiago, ele faz questão de colocar este imperativo para a nossa vitória, para a nossa vida vitoriosa. Purificai as mãos, pecadores. Faz exatamente um pedido que os pecadores mudem a sua conduta. A palavra pecadores aqui é exatamente um tipo de pessoa que tem costume de fazer coisas erradas. É o homem mau, é o indivíduo cujo pecado é aberto a todas as pessoas. O cara faz, e todo mundo sabe que ele faz, e ele não está nem aí. É uma coisa que é visível aos olhos. É um tipo de conduta que as pessoas sabem e reprovam. Por isso, quando o convite é purificai as mãos, pecadores, aquele que comete pecado que os outros veem ele fazer. É um tipo de conduta, um tipo de comportamento visível, reprovável. Visivelmente reprovável. É o homem mau. Alguém disse que são aquele que prefere viver na companhia da desobediência da lei, aquele que ama uma vida corrupta, o pecador, que Tiago fala aqui, que Tiago convida a limpar as mãos, a purificar as mãos. Exatamente a palavra aqui, limpar as mãos ou purificar as mãos, tem a sua origem, a sua ideia no lavar cerimonial, do ritual de purificação externa com água, quando o homem fazia a sua lavagem ali, ritualmente, antes de manusear as coisas de Deus no templo, ou antes, o judeu tinha como se fosse não só hábito, a cultura de limpeza, sempre antes de comer, lavar as mãos. A gente hoje pensa numa ideia de higiene pessoal, mas para o judeu tem a ver com a purificação. Tem a ver com a purificação. Esse ritual é exatamente para que a pessoa, esse ritual de limpeza, cerimonial, do exterior, era exatamente para que o homem tivesse condição, ou estivesse em condição de adorar a Deus. Exterior, calma aí, viu? Porque o mundo costuma dizer que Deus só está preocupado com o que está dentro, Deus só está preocupado com o teu coração. Ei, Deus está preocupado com o teu exterior também. Por isso a fala de Tiago, para sermos vitoriosos, para Deus ser glorificado, é exatamente uma conduta visível, é algo do estereótipo, de fora, é exterior, nós mostrarmos que Deus está em nós pela nossa aparência também, pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, pelas nossas ações. Deus requer muito mais do que uma lavagem externa, de maneira que aqui o limpar as mãos ou purificar as mãos tem a ideia, tem o significado de pureza moral, irmãos. Eu ter uma vida moralmente falando irrepreensível diante dessa sociedade imoral. E aí, entenda moral como alguém que cumpre as suas obrigações, que paga as suas dívidas, que fala a verdade. Quantas pessoas dizem, rapaz, não gosto de fazer negócio com crente não, porque crente não é mal pagador. Mas quando eu escuto isso, me dá uma tristeza tão grande. Isso é imoral para o crente. Eu não estou falando só da questão de roupa, não, porque agora, hoje em dia, a gente vê até nas roupas. Anos atrás, você podia emprestar um dinheiro para o crente e ficar sossegado, porque ele ia pagar. Hoje, tem gente que não tem coragem, não pergunta, tu é crente? Não,
preste dinheiro para crente, não. Não faça negócio com crente. Muita gente já tem esse comportamento. Enfim, vamos assim dizer, esse lavar das mãos vai além de uma higiene, mas é uma questão moral. Eu estar com a minha vida moral limpa aos olhos da sociedade, a minha conduta, a minha maneira de viver, os meus negócios, o meu comportamento como marido, como esposa, como filho, como um estudante na escola. Tu já imaginou o menino pescando, fraudando as provas? Como um profissional, trabalhador, o patrão pensa que tu está trabalhando e tu está lá dormindo lá atrás, na empresa, matando, botando atestado e indo para a praia. Mentindo. Purificai as mãos, pecadores. Purificai as mãos, pecadores. O profeta Isaías diz, Isaías 1,16: lavai-vos, purificai-vos. É exatamente uma chamada, uma exigência a parar com toda forma de erro. Acaba com essa maneira errada de viver. Te conserta. Te conserta. Quer ter uma vida vitoriosa? Quer realmente ser uma pessoa que Deus vai exaltar? Quer ser uma pessoa de quem o diabo vai fugir? Entende isso? Esses imperativos. Sujeitai-vos a Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Achegai-vos a Deus. Limpai as mãos, pecadores. Te conserta, te ajeita diante de Deus. A vontade de Deus é exatamente uma vontade ética e não é algo meramente ritual. Deus diz pela boca dos seus profetas, dizendo: olha, eu estou cansado desses cultos de vocês aí, eu quero que vocês deixem de praticar o que é errado. Crente que só vem à igreja, vir à igreja é importante, mas é mais importante, olha que eu gosto de vir para a igreja, mas é mais importante o teu testemunho lá fora, que é o que Deus está dizendo. Se o teu testemunho lá fora é uma desgraça, e tu só vem para a igreja, é pior ainda, porque as pessoas dizem, como uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, tem um bocado de gente lhe enganando. Eu disse: tem umas pessoas que estão indo para a sua igreja aí que não são crentes não. Eu disse: não, porque aqui fora elas fazem um bocado de coisa errada. Eu disse: não, é gente que está no processo, calma. Mas se nós estamos no processo, irmão, vamos nos humilhar, amém? Vamos nos consertar, vamos deixar o mal, a aparência do mal, vamos deixar o erro, exatamente para esse tipo de apontamento, esse tipo de acusação não se confirmar nas nossas vidas, não se confirmar. Desde a nossa mocidade, eu estou falando para os garotos, para os jovens, para os adultos, para os anciãos, nós precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho, amém? Essa é a vontade de Deus, o bom testemunho, conduta moral. Um quarto imperativo aqui para uma vida vitoriosa: limpar o coração. Está muito próximo ao lavar das mãos, né? Como ele chama aqui, purificai as mãos. Tanto a palavra purificai como limpar é a mesma, tá, irmãos? É a mesma expressão. Purificar, limpar. Ele diz primeiro: purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aí, se um faz referência ao estereótipo, àquilo que é visível, né, aquilo que as pessoas veem,
o teu testemunho, o teu comportamento, aquilo que as pessoas veem. Aí, a segunda chamada, purificai ou limpai o coração, é o interior, onde só Deus vê, e tu sabe que Ele vê. Quer ter uma vida vitoriosa, completa, tem que ser limpo por dentro e por fora. O rótulo, né, de fora tem que revelar o conteúdo de dentro. O que está dentro. Jesus disse que a boca fala o que está cheio, o coração. Quando Jesus diz que as coisas ruins acontecem, os assassinatos, né, as mentiras, as maldades, tudo isso saiu da onde? Procede de onde? De dentro do coração. A chamada aqui é para purificar ou limpar o coração, é uma referência às nossas motivações no íntimo, no mais profundo do nosso coração. Você pode simplesmente dizer, vou falar com carinho não, né? Fazer com Davi, para não magoar. Dizer, bom dia, meu amigo. Vai-te embora, carniça. É o conhecido coxinha, né? O cara passa, dá bom dia, meu amigão. E aí o cara passa, carniça. Parecia um amigão, mas no coração a intenção é outra, a motivação é outra. E aí a exortação, a palavra aqui, o imperativo, é limpai o coração. Como é que está teu coração? Como está as motivações, como estão as motivações no teu coração? Lá no íntimo. O que te motiva a fazer as coisas. E essa chamada, limpar o coração ou purificar o coração, é uma chamada a um homem de ânimo dobre. Valha Jesus. Pastor, o que é um homem de ânimo dobre? É exatamente a característica de um homem com a sua lealdade dividida. É alguém que, ora, estou certo de que eu sou isso, e ora, não estou muito certo de que sou isso. Lealdade dividida. E sabe de uma coisa? Alguém disse, eu não me lembro quem foi, mas eu vou concordar. Lealdade dividida é exatamente a base do mundanismo. O mundo não é leal a ninguém, meu irmão. No mundo não tem lealdade. Hoje está contigo, amanhã não está. Se você hoje tem alguma coisa para oferecer e amanhã não tem, pronto, vai ser abandonado, já era. Não existe lealdade no mundo. Lealdade dividida é exatamente uma das características básicas do mundanismo. Tem um filósofo, teólogo, interessante para quem gosta de estudar, talvez você até conheça, Kierkegaard. Alguém já ouviu falar nesse cara? Ninguém, né, irmãos? Eu até estudei um bocado dele. Ele é conhecido como o pai do existencialismo. Viveu aí nos anos de 1800 e alguma coisa. Um cara morreu cedo, mas foi um grande pensador. Ele escreveu vários livros e alguns ensaios, né, que a gente chama, que não chegou a ser um livro, mas alguns textos. E um desses textos tinha o tema: pureza de coração é desejar uma coisa só. E quando ele teve essa ideia, esse tema, pureza de coração é desejar uma coisa só, ele estava pensando exatamente nesse versículo que fala do homem de ânimo dobre. O homem que uma hora deseja isso e outra deseja aquilo. Ora eu quero isso e ora eu quero aquilo. Ora eu quero servir a Deus, estou animado, e ora eu não quero servir a Deus, não estou animado. Ora eu estou feliz com a minha mulher, e ora não estou feliz com a minha mulher, queria era arranjar outra. Ora eu estou feliz com o meu trabalho, não estou feliz com o meu trabalho, não, quero fazer outra coisa da minha vida.
Hoje eu estou bem comigo mesmo, mas se bem, hoje eu não estou legal, hoje eu não quero conversa. É o tempo assim, o tempo todo assim, sabe? De 0 a 100, 3 segundos. 8,80 o tempo todo. É o homem de ânimo dobre. E aí a chamada a este homem de ânimo dobre é limpar o coração lá dentro, nas tuas motivações, no íntimo, lá dentro do teu coração. Ou seja, deseje uma coisa. E eu vou te dizer uma coisa, deseje a Deus mais do que todas as coisas. Pode ter certeza que as outras coisas vão ficar tudo equilibradinho na sua vida. Eu me lembrei de um negócio aqui, não está nem no meu sermão não sei nem se vai encaixar, mas eu gostaria de dizer. Eu queria contar. Eu vi um vídeo recentemente de um rapaz, eu acho, se não me falha a memória, ele era neto daquela senhora. Uma senhora com problema de Alzheimer, esquecimento, Alzheimer, né? E aí ele começou a perguntar para ela, a senhora sabe quem é que está falando com a senhora? E ela dizia, sei não. Aí ele dizia, é o seu neto, fulano de tal. Aí ele dizia a outra pessoa, a senhora sabe quem é fulano de tal? Ela disse, não estou lembrada não. É o seu filho. E ela dizia, não, mas não lembro não. Ou seja, ela não lembrava do neto, ela não lembrava dos filhos, dos amigos, não estava lembrando nem do marido. E aí, a última pergunta, a senhora sabe quem é seu Salvador? Ela disse, é Jesus. Não se esqueceu de Jesus de jeito nenhum. A mulher se esqueceu de todo mundo, mas não se esqueceu de Jesus. Está entranhado na alma da pessoa, irmão. O Alzheimer pode tirar o esquecimento da gente, né? Aliás, pode colocar o esquecimento da gente num bocado de coisa, né? Mas nada. Sabe o que Paulo diz? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso inclui o Alzheimer. Nada, meus irmãos, nada. Portanto, eu forçadamente vou dizer que coloca Jesus como o teu único desejo. Pode ter certeza que o resto vai dar certo. A palavra de Deus exige de nós, irmãos, mãos limpas, coração puro. Por favor, coloca aqui Salmo 24, verso 4. Salmo 24, verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Sabe de quem o salmista está falando? Do cidadão dos céus. Daqueles que realmente são representantes de Deus na terra, cidadãos do céu, mas que vivem aqui na terra. É esse tipo de comportamento, é um tipo de conduta moral que vem também a partir do íntimo, que vem do coração, e quer dizer que as nossas palavras, quer dizer que a nossa obra, quer dizer que a nossa emoção, quer dizer que os nossos pensamentos, tudo tem que ser limpo. Limpo, irmãos. Se os teus pensamentos não estão legais, irmãos, começa a chorar, que é o que a gente vai já entrar aqui, né? Começa a te humilhar. Se chega para Deus, se achega a Deus, né? Te humilha diante de Deus. Se submete a Deus. Para que realmente, se você percebe que as mãos não estão limpas, que o coração não está puro, aí é onde eu digo, começa aqui uma chamada a um arrependimento profundo e verdadeiro. Que é exatamente a próxima sequência, que é a partir do versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Deixa eu dizer para você, essa próxima sequência aqui do versículo 9, né, de imperativos para nós acessarmos a graça de Deus, ou sermos alcançados pela graça de Deus, e assim termos uma vida
uma vida vitoriosa sobre o inimigo. Tudo, vamos assim dizer, vai começar aqui nessa sequência do chamado ao arrependimento com uma aflição. Quinto imperativo, afligi-vos. Como assim, pastor? Não é uma aflição de fora, tá? É eu mesmo, afligi-vos. Eu estou aflito comigo mesmo. Coloca Romanos 7:24. Romanos 7:24. Olha como é que Paulo descreve sobre ele mesmo ele já tendo encontrado a solução, e já não vivendo mais nesta condição. Mas ele diz assim: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, talvez em algumas traduções vai aparecer, desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando Paulo entendeu, vamos assim dizer, a graça de Deus, ele também entendeu o estado que ele se encontrava. E por entender a situação em que ele se encontrava, a aflição tomou conta dele mesmo. Por isso, o imperativo aqui é afligi-vos, sintam-se miserável, literalmente. Eita, pastor, arrasou comigo agora, né? Eu não vim aqui para ouvir isso não, pastor. Eu vim aqui para ter palavras de afirmação. Você é bonito, você é vitorioso, você é abençoado. Não, irmão, espera aí. Antes de eu falar isso aí, eu tenho que dizer realmente o que você é. Sintam-se miseráveis, é o que Paulo diz exatamente aqui em Romanos 7:24, e Tiago também tem na mente aquilo que Jesus havia dito no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 4, ou no Evangelho de Lucas 6, 20 a 26, quando ele fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro, essa aflição, é exatamente de alguém que entendeu, que reconhece a sua situação, a sua necessidade, o estado que ele se encontra, à luz de Deus, que só Deus pode nos revelar quem somos. Deixa eu dizer uma coisa muito importante, esse parêntese muito importante. O que Tiago não está dizendo aqui, na verdade, Tiago não está negando, né, a alegria de ser crente. Ser crente é uma felicidade. Tiago não está negando isso. Tiago não está exigindo que eu e você vivamos uma existência sombria no mundo esquecido, como se a gente vivesse uma vida triste e derrotada. Não, ele não está falando disso. Tiago, na verdade, está falando aqui de duas coisas. Quando ele fala afligi-vos, quando ele fala lamentai, quando ele fala chorai, ele tem duas coisas na mente. Primeiro, e eu vou só mencionar para poder seguir, ele está fazendo aqui uma apologia, está advogando, vamos assim dizer, está defendendo a sobriedade. A pessoa está sóbria e não está embriagada, né? Está lúcida no lugar da futilidade, da frivolidade. Tem uma vida banal, sem propósito, sem uma folha seca. Sabe, aquele tipo de vida que você percebe, meu Deus, que é isso? Tiago não está falando disso, pelo contrário, que ele está exatamente nos defendendo de estarmos como parasitas na terra, como folhas secas na terra. Ele está nos protegendo dessa embriaguez, de estarmos entorpecidos pelo mundo e pelo mundanismo. Aqui é exatamente o cerne do problema. Isso é o que ele tem na mente, primeiro, e segundo,
ele está aqui descrevendo o começo de uma vida feliz, e não o fim. O afligi-vos, o lamentai e o chorai, é onde começa a felicidade eterna, é onde começa a vitória eterna, é onde começa a alegria eterna, é onde começa a paz eterna. Sem isso aqui, não tem vitória. É isso que está na mente de Tiago. Fecha o parêntese, vamos voltar para a aflição. A aflição aqui que ele está colocando como um imperativo, uma ordem. Meu Deus, são 7:50. A aflição é exatamente um tipo de renúncia, de abstinência voluntária. É eu abrindo mão do luxo desenfreado, do conforto extravagante. Lembra que eu falei no início dessa mensagem? Que as pessoas têm pregado assim para o cristão viver o tempo todo no conforto, no luxo, esbanjando, extravagante. Isso é tudo que o diabo promete. Foi o que o diabo prometeu para Jesus lá no deserto. Se tu prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui. Eu não estou dizendo que ser crente é passar necessidade, de jeito nenhum. Por isso a ideia aqui é voluntária, quer acessar essa vida. O jovem rico chegou para Jesus e disse assim: ei, o que eu faço para herdar a vida? E Jesus diz: obedece os mandamentos. Diz: já faço isso. Está faltando só uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me. E ele não conseguiu fazer isso. O vazio permaneceu. É exatamente a aflição, eu voluntariamente abrir mão, me abster desse luxo desenfreado, do conforto extravagante. A pessoa não está disposta, por exemplo, tem gente que vai ter dificuldade de congregar com algumas pessoas. Rapaz, não, eu estou em outro nível. Isso não é crente. Lembra daquela igreja de Laodiceia? Que Jesus disse para ele: olha, vocês são pobres, cegos e nus, e eu sugiro que vocês comprem de mim colírio, roupas e etc e tal, né? Jesus dá uma chamada nessa igreja, porque é uma igreja que se considerava rica, abastada. Não era uma igreja como aqui a sugestão do afligi-vos. É exatamente eu abrir mão de toda dessa cultura que o mundo coloca de você você merece isso, você precisa disso. Se você não tiver isso, você não vai ser feliz. Entenda que esse tipo de comportamento, né, em que tem a ideia da aflição, que é uma abstinência voluntária, uma renúncia voluntária, tem tudo a ver com o quê? Tem tudo a ver com aquela pessoa que vive flertando com o mundo, aquela pessoa que está apaixonada pelo mundo e pelas coisas do mundo. E aqui Tiago está insistindo em que não se dobrem diante disso, desse comodismo. Me veio à mente uma coisa. O tempo está me atrapalhando, mas deixa eu me concentrar novamente. Essa ideia da renúncia tem a ver com o sucesso de um atleta, por exemplo. Tem a ver com o sucesso acadêmico de alguém que foi, sei lá, coroado na academia de letras. Tem a ver com a pessoa, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui, com a pessoa que é prudente. Eu gostei da ideia do atleta porque eu lembrei de uma reportagem em um atleta brasileiro. Ele ganhou medalha de ouro. Eu não me lembro se ele era nadador, ou se ele era algum atleta sei lá, atletismo, né? Enfim, eu só sei que a repórter foi falar com o treinador dele. Aí a repórter disse assim: e aí, agora, depois dessa conquista, só comemorar, né?
E aí ele disse, não, nós vamos já treinar. E elas, vamos treinar de tal hora a tal hora. Aí a repórter disse assim, mais ou menos, né? Ela disse, eu não queria ter um treinador como você, eu não queria ser um atleta desse jeito. E a resposta dele foi aquela bem ignorante, né? Bem seu lunga. Por isso você é repórter e ele é um medalhista olímpico. Não tem como você alcançar, acessar essa vitória, essa conquista, sem renúncia, sem abstinência. Pode ter certeza que ele abriu mão de comer coisas que ele gostaria de comer, e não, vamos assim dizer, não estava errado comer, mas era impossível ele comer e ter aqueles resultados. De repente ele queria descansar, mas se ele descansasse, ele também não ia conseguir alcançar aquele resultado. É a disciplina, é o esforço, é o treino, é exatamente o tipo de prudência que todo crente precisa ter. A ideia do afligir-vos é o tipo de renúncia, é o tipo de disciplina, é o tipo de rigor no treinamento, para poder nós acessarmos a coroa da vida, irmãos. Eu não estou falando de ser salvo, tá? Eu estou falando de vitória aqui na terra. É exatamente o tipo de frutos que nós queremos alcançar. Aí o chorar e lamentar vai cair no mesmo padrão. Eu vou saltar lá para o versículo 10, que eu quero encerrar aqui, já que nosso tempo está estourado. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Exatamente aquela promessa que eu havia falado. A promessa que vem logo em seguida desse imperativo, humilhai-vos. A Bíblia como um todo, eu não vou ler todos os versos, mas vou falar aqui. No livro de Jó, Deus salva a pessoa humilde. No livro de Provérbios, o orgulhoso é derrubado, mas o humilde, ele é ajudado e levantado por Deus, é sustentado, é honrado por Deus. No livro de Isaías, diz que Deus habita junto ao humilde. Deus habita junto ao humilde. Especialmente assim, Deus habita nas alturas, mas também está lá no coração contrito, humilde. No livro de Eclesiastes também fala que aqueles que temem ao Senhor humilharão suas almas perante o próprio Deus, o quanto mais importante seja para o homem, tão mais deveria ele também se humilhar. Se Deus é tão importante para nós, quanto mais Deus é importante para nós, mais nós devemos nos humilhar diante de Deus. Essa é exatamente a ideia que Eclesiastes coloca, porque assim nós vamos encontrar o favor de Deus. Quantos querem o favor de Deus? É somente na humildade que nós vamos encontrar, porque com o coração orgulhoso a gente não vai receber isso da parte do Senhor. O próprio Jesus, ele fala repetidamente, Jesus fala para que nós entendamos que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Jesus deixa claro isso nos seus ensinamentos também. E eu encerro dizendo que só quando o homem percebe a sua própria ignorância é que ele também vai pedir para Deus guiá-lo. Só quando você sabe, rapaz, eu estou perdido mesmo, vou pedir a ajuda de Deus. Só quando você entende a sua pobreza é que você realmente vai entender e rogar as riquezas que vêm de Deus. Só quando você entende as suas próprias fraquezas é que você vai buscar força em Deus. Só quando você entende o seu pecado é que você vai entender também que precisa de um Salvador. Enquanto nós não entendermos aquelas coisas, nós não vamos entender estas coisas. E aí a gente não vai viver uma vida vitoriosa, em outras palavras. É exatamente esse tipo de dependência de Deus, irmãos, que é a única
independência, ou que é a independência verdadeira, ou a liberdade. É exatamente onde nós encontramos forças em Deus para ter uma vida vitoriosa. É quando a gente sabe destas coisas que Deus nos mostra, é que nós vamos viver estas coisas que Deus tem para nós. Fique de pé em nome de Jesus. Ao contrário disso, quando o homem se considera autossuficiente, não preciso de Deus, eu não preciso do que esse pastor está dizendo aí, não. Eu não preciso me humilhar diante de Deus, não. Quando o homem se considera independente, independente de Deus, ele já está exatamente no caminho do fracasso, da derrota. Ele está no caminho que mais cedo ou mais tarde será vencido e até mesmo exterminado. Sabe aí, nós vamos agora comer o pão e beber o cálice do Senhor. E Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do 23, do verso 23 até em diante, ele fala para nós nos examinarmos. Como é que está a tua vida, meu irmão? Como vai o teu coração? Como é que está o teu pensamento? Como você está? Não lembre do irmão não, pastor, essa mensagem de hoje dá certinho para fulano. Por favor, não cometa esse equívoco. Faça um autoexame nesse momento. É disso que se trata, comer o pão e beber o cálice. Por isso Paulo diz, aquele que come sem ter esse devido discernimento, ele come e bebe juízo para si. Ou seja, come e bebe condenação. Come e bebe, ou seja, ele está vivendo uma vida independente de Deus. Uma vida que está caminhando ou está a passos largos para a frustração, para a derrota, para a extinção, para a morte. Paulo diz assim, por isso que tem pessoas no meio de vocês, doentes, fracas, e pessoas que já morreram, porque não discerniram o corpo, ou seja, não compreenderam quem elas são e quem Deus é. É disto que se trata, comer o pão e beber o cálice do Senhor. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo com os coríntios. Essa é a preocupação de Tiago na mensagem que eu trouxe para os irmãos nessa noite, para nós acessarmos a vitória, irmãos. Aquela vitória que Jesus conquistou lá na cruz, que é direito nosso. Portanto, faz essa reflexão. Como você está? A Sofia iniciou aqui, dizendo qual era teu desejo, a tua intenção de adorar o Senhor hoje. O desejo do teu coração, do teu íntimo. A mesma coisa eu digo para você, e agora, na hora de comer o pão, de beber o cálice, pergunte-se a si mesmo, como está o meu coração, como estão as minhas mãos, como está o meu coração. Eu estou vivendo uma vida dependente de Deus ou uma vida independente de Deus? Como é que está a minha amizade com Deus? Eu estou vivendo uma vida de amizade com Deus ou uma amizade com o mundo? Feche seu coração, feche seus olhos. Feche seus olhos. Ore comigo nesse momento. Se você ainda não aceitou Jesus,
ou se você quer se reconciliar com Jesus nessa noite, eu vou pedir que você levante sua mão para a gente orar. Se existe alguém que ainda não aceitou a Jesus, ou que tenha necessidade de se reconciliar com Deus hoje, deseja se reconciliar com Deus hoje, levante sua mão para que eu possa orar por você. Tem alguém nessa noite? Alguém que queira tomar essa decisão? Para que nós possamos orar por você, nós possamos abençoar a sua vida nessa noite, em oração. Se não há alguém, você pode tomar essa decisão até o final do culto, tá? Se você ainda não fez, estarei esperando até o final do culto. Se não todos, coloquemos as nossas mãos sobre o nosso peito. A exemplo do início do culto, quando o irmão Joelce nos chamou a fazermos uma oração de arrependimento, de contrição. Nós vamos ter mais esse momento de afligir-vos, chorai e lamentai. Ore comigo agora, em nome de Jesus, pedindo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Sou pecador. Quero comer do pão, beber do cálice. Quero ser alcançado pelas tuas ricas misericórdias. Eu me achego a ti. Me achego a ti nessa noite. Ore comigo. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos achegamos a ti nesse momento, Pai, como diz as Escrituras, pelo novo e vivo caminho. Ó Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Te pedimos, Senhor Deus, misericórdia. Temos a certeza que encontramos em Ti socorro, graça, misericórdia. Em Ti, Senhor, as nossas dores são saradas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, passa do Teu bálsamo santo sobre os nossos corações. Ó Deus, purificando-nos, lavando-nos as nossas mãos, lavando, Senhor Deus, o nosso coração, ó Deus, os nossos pensamentos, tudo, ó Deus, que somos. Vem, purifica-nos, Senhor. Nos achegamos a Ti nessa noite. Queremos comer do pão, queremos beber do cálice nessa noite, em memória da vitória sobre a morte, da vitória sobre o pecado, da vitória que Cristo Jesus conquistou naquela cruz. Assim, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Também apresento a Ti o pão e o cálice, Senhor, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Nós abençoamos estes elementos, e que no momento em que nós comermos e bebermos, e o Senhor esteja nos abençoando poderosamente, graciosamente, em nome de Jesus. Amém. Cadê os diáconos dessa noite? Está aqui, Ricardo, aonde? No livro. Aleluia. Vê se eu enxergo. Irmão Eduardo, irmão Damião, irmã Cristiane e a irmã Francisca, e o irmão Joelso. O irmão Joelso vai servir o altar aqui, tá bom, irmão Joelso? Podem pegar os elementos, o pão e o cálice. O Ministério de Louvor vai nos dirigir aqui em adoração, enquanto os irmãos vão servir a congregação. Aleluia. Você pega do pão, pega do cálice e espera até que todos estejamos servidos, para que possamos comer juntos. Espere uns pelos outros. Amém? Pode servir, tá bom, irmãos? Pode servir já. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Agora vivo, não mais eu. Já
estou crucificado. Aleluia. Glória a teu nome. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Declare isso de todo o seu coração. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Agora vivo, não mais eu. Quantos estão crucificados com Cristo? Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, diga. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Oh. Aleluia, Jesus. Cristo, Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Teu nome é exaltado, ó Deus, nesse lugar. já estou crucificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com Cristo, Bendito seja o nome da tua glória, agora Deus. vivo, não mais Glorifique e exalte ao Senhor nessa noite. Você que está crucificado com Jesus Cristo. Você que tem aliança com Deus. Exalte o nome dEle. Glorifique e exalte o nome dEle. Adore ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Todos tendo pão, todos tendo cálice, com alegria, paz no seu coração. Coma do pão, beba do cálice, e depois você pode glorificar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Quantos ouvem o júbilo dos filhos de Deus, digam amém. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esse é o som de alegria do povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ouve-se o júbilo de todos os povos, deixe dobrar ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá.